E aí, Dev, beleza? Então, continuando a série do gRPC, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer o client para se conectar com o servidor gRPC que eu fiz na outra aula. Caso você ainda não tenha visto a outra aula, eu aconselho você a ver, porque lá eu mostro como fazer um servidor gRPC, ou melhor, expor um serviço gRPC. Então aqui eu vou mostrar como consumir esse serviço que eu criei na outra aula. Para fazer isso, eu vou utilizar aqui o Spring Boot 4 e o Java. Então vamos começar aqui. Eu vou no Spring Initializer para gerar aqui o meu projeto, o meu esqueleto do projeto. Então vou usar o Java, vou usar o Maven, Spring Boot 4.6. Aqui o meu group SBR com Lucas Albertoni. Aqui eu vou dar o nome de preço, ações, ou melhor, preço, ações, gRPC, client. Então agora vai ser o meu cliente. O cliente significa que eu vou conectar no servidor. Vou aqui adicionar a dependência gRPC. Então eu não vou adicionar server, vou adicionar client. Basicamente é isso que eu preciso daqui. Vou gerar. Pronto, foi gerado aqui o meu projeto. Ctrl X, vou para cortar o projeto. Vou entrar aqui na minha C, Git. Vou colar aqui, Ctrl V. Aqui eu vou extrair tudo. Extrair. Então aqui eu já tenho o meu projeto. Vou entrar aqui dentro. Vou excluir aqui algumas pastas e alguns arquivos, como de costume. Vou alterar aqui o nome do pacote, como de costume. Vou alterar aqui o nome da classe principal, ou a classe da aplicação, como de costume também. Vou entrar na classe para alterar aqui também. Então aqui eu preciso alterar aqui também. E aqui também. Pronto. Agora eu vou alterar o de teste. Mesma coisa. Alterar aqui o nome do pacote. Alterar o nome da classe. E abrir o arquivo e alterar o nome do pacote e o nome da classe. Pronto. Agora eu posso aqui já importar. Então eu já deixei aqui aberto o projeto anterior, que ele vai ser o meu servidor. Agora eu vou abrir um outro projeto, Open, que vai ser esse meu projeto aqui que eu acabei de baixar, o client. Então venho aqui, git, gRPC client, gRPC client. Aí eu entro até essa pasta aqui, a segunda pasta, select folder. Eu vou abrir um novo window, uma nova janela. Pronto, abri aqui, já baixou aqui as dependências do Maven. Agora, o que eu vou fazer? Esse projeto aqui, ele é bem parecido com o do server. Pode ver aqui que tem essa diferença dos projetos comuns, que tem a pasta proto. Essa pasta proto é a mesma coisa do que do servidor. Então, eu preciso ter um arquivo proto que eu vou gerar as classes Java a partir desse arquivo. Como ele é o cliente, ou seja, ele vai se conectar ao servidor, eu já tenho esse arquivo pronto aqui no meu servidor. O que eu preciso fazer é acessar esse arquivo aqui, ou melhor, copiar esse arquivo aqui, Ctrl C, e colar esse arquivo aqui no client.
na mesma pasta. Pronto, feito isso, é bem simples aqui. A única coisa que eu preciso fazer, na verdade, é gerar as classes Java a partir desse arquivo, porque aqui eu já tenho o serviço definido, eu já tenho aqui as classes que são os DTOs definido, o request, o response. Então, aqui já está tudo, é o contrato, né? Então, eu já tenho um contrato, então eu só preciso gerar os arquivos a partir desse contrato e depois eu utilizar o serviço que ele tem disponível. Então, venho aqui no Maven, Lifecycle, Install. E com isso ele já vai me gerar os arquivos Java. Ó, repara que apareceu aqui a pasta target, antes não tinha. Então vou abrir a pasta target igual eu fiz no server. Vou abrir aqui em Generated Source e eu tenho a mesma pasta protobuf, que é o protobuffer. E nele vai conter aqui os arquivos Java. Então eu preciso fazer da mesma forma que eu fiz lá no server. Preciso clicar com o botão direito, Mark Directory as Source Root. E pronto, agora eu tenho ele como um diretório raiz, que significa que eu vou conseguir enxergar essas classes aqui dentro do meu projeto Java. Sendo assim, eu posso vir aqui no projeto, clicar com o botão direito, New Package, Service. E aqui eu vou criar uma pasta aqui chamada, um arquivo, uma classe Java chamada ação service. Que essa ação service vai se comunicar, eu vou dar o nome inclusive de ação client service. Essa ação client service vai se comunicar com o meu servidor. Aqui a gente vai usar o Spring Boot puro, porque existe uma outra forma de fazer, que é utilizando uma anotação chamada gRPC Client, mas ela não está disponível diretamente no Spring Boot 4. Você teria que adicionar uma outra dependência. Esse vídeo aqui eu vou mostrar usando o Spring Boot puro. Então aqui eu posso vir dar um Enter, vou usar aqui a anotação Service. E agora aqui, então aqui eu preciso utilizar o meu serviço do gRPC. Então private. Esse daqui vai ser um serviço unitário, né? Então eu vou enviar uma requisição e eu vou receber uma resposta. Eu expliquei no server lá, quando eu estava fazendo o servidor, que existem outros tipos de serviços de RPC. Nesse caso aqui, eu vou fazer o client, porque na verdade eu também só tenho esse servidor, o client para acessar esse serviço unitário, que funciona como se fosse uma comunicação REST. Eu envio uma requisição e eu recebo uma resposta. Então eu vou utilizar aqui esse blocante, né, serviço blocante stub. Isso significa que vai ser, eu vou enviar uma requisição e vou ficar aguardando essa resposta. E aqui eu vou dar o nome de ação service, esse nome aqui. Então, aqui eu vou usar aqui o @outwired. Então, lembra que eu falei que seria, se você estivesse usando um outro framework, ou se você adicionasse uma outra dependência, você poderia utilizar aqui o gRPC client, que é uma outra anotação que existe, mas não está dentro do Spring Boot. Então, eu vou usar aqui a forma diretamente do Spring Boot, que é o @outwired. E pronto, aqui eu já posso fazer aqui, public, ação response. Ele não importou, não sei o porquê, mas eu vou importar aqui, não quero deixar assim. Vamos vir aqui, import. E aqui eu posso apenas utilizar o nome da classe. Get preço
da ação. E aqui eu vou receber código da ação. Opa. Então aqui dentro, o que eu preciso fazer? Eu vou criar aqui uma ação request. Novamente ele não está importando. Vamos vir aqui, importa aqui. Import. Ação request. Requisição igual ação request ponto. Vou usar aqui new builder ponto. Aí eu vou dar um enter ponto. Set código da ação. Código da ação. Vou dar um enter ponto build. Vou usar aqui o builder. Pronto. Criei a minha requisição e aqui dentro eu vou aqui já dar um return ação service get preço da ação, passando a minha requisição. Basicamente é isso, porque aqui ele já vai entender como que ele já tem todos os parâmetros que foi definido lá no arquivo proto para se comunicar com o serviço de RPC. Faltam dois detalhes. Primeiro, esse ação stub precisa ser declarado aqui ou em um outro arquivo de configuração. Você pode criar aqui algum outro arquivo de configuração. Vou colocar aqui direto no application. Eu preciso informar que a minha aplicação, de forma de uma configuração, que o Spring precisa criar um bin para esse tipo de arquivo aqui. Então eu venho aqui e crio @import gRPC clients. E aqui eu uso types, na verdade, e eu coloco esse ponto class. Pronto. Pronto, então eu coloquei aqui. Então tá tranquilo, essa parte aqui foi feita. E a última configuração é lá no Application Properties, que eu preciso aqui informar de onde que eu vou consumir, ou seja, qual porta, qual endereço, né, qual IP, que eu vou consumir esse meu serviço de RPC. Que no caso é esse parâmetro aqui, ó. Spring gRPC Client Default Channel Target. E aí aqui eu uso o meu localhost 9090. Vou usar esse cara aqui. Vou colocar aqui. Então, com essa configuração, o Spring internamente já vai saber que eu quero utilizar o localhost 9090 para se comunicar com os serviços gRPC. Então, meu servidor está aqui. Então, beleza? Com isso daqui, a gente já pode testar. Para testar, eu não vou fazer uma classe diferenciada nem nada. A única coisa que eu vou fazer aqui é, aqui numa própria classe do application, eu vou colocar aqui um implement command line runner e vou aqui implementar o método run. Aí nesse método run eu posso fazer o seguinte, posso vir aqui system.out.println e na verdade aqui eu posso injetar o meu service. Então vou vir aqui @outwired private ação client service, ação client service. Eu posso usar esse meu serviço aqui, ponto, get preço da ação. Vou aqui procurar a ação KLBN3, ação da Klabin. E com isso eu consigo testar. Então aqui eu já configurei tudo, aí é só rodar a aplicação. Run. Vamos ver. Na verdade eu esqueci de subir o servidor, então não. Vamos aqui rodar o servidor. Run. Aqui ele não funcionou porque eu não estava rodando o servidor. Vamos testar novamente, agora o servidor está rodando.
E pronto, aqui ó, recebi. Código da ação, KLBN3, o preço 95,50 e o horário é o de hoje, atualmente, aqui para mim. Então, dessa forma a gente consegue fazer uma comunicação com o servidor gRPC usando aqui o Spring Boot 4 e o Java. Lembrando que nessa aula aqui eu fiz o client para acessar um serviço gRPC unitário, ou seja, eu envio uma requisição e recebo uma resposta. Nas próximas aulas eu vou fazer o serviço e o client para enviar uma requisição para um streaming, um servidor de streaming do gRPC, e eu vou receber múltiplas respostas desse servidor. E por último, eu vou fazer a comunicação bidirecional, que tem ali a comunicação entre o cliente e o servidor, de uma forma dinâmica. Então, por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deem like e curtam o vídeo. E também, se puder deixar um comentário aí com sugestões de vídeos, eu agradeço. Até mais. Tchau.